Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, pela sua santa e poderosa palavra que vai nos orientar agora, que vai nos colocar em posição de ouvintes e poderosos praticantes ao final desse programa. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, porque a tua palavra ela não volta vazia, Pai amado, mas ela faz o que ela foi designada para fazer, que é curar, salvar, trazer direcionamento. Nós sabemos que ela é mais penetrante que qualquer bala, que qualquer espada de dois gumes, né? Como a sua palavra mesmo nos orienta. Ela vai onde nenhum outro ser humano pode ir. A sua palavra ela não tem poder apenas de deixar a nossa mente mais tranquila e mais leve por ouvir algo que vai nos direcionar, mas tem poder também de curar, de salvar, de trazer direção. Nós te rendemos graças em nome de Jesus por uma palavra que vai nos trazer direcionamento nesse momento, que vai nos colocar em posição de partida, Pai amado. Não apenas de escutar agora e fazer tudo como a gente vai fazer num dia normal, mas escutar e se abastecer, Pai amado, que ela venha ser de fato um combustível para o nosso dia de hoje, nos colocar em posição de partida para sairmos para mais um dia, para começarmos mais um dia cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, Pai amado. Que assim como a esponja, né, quando está cheia de água, ela, quando é espremida ali, quando ela precisa ser utilizada, de fato, tudo que ela absorveu antes, ela vai começar a soltar ali, Espírito Santo, que a gente venha ser dessa mesma forma, ao nos encher agora da sua palavra, que quando precisarmos ser usado, ou quando alguém vier e nos apertar, que de fato só saia a tua palavra, Espírito Santo de Deus. É isso que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Se você pode, abra a tua Bíblia comigo no livro de João. João capítulo 5, verso 24 é o nosso versículo do dia de hoje. João capítulo 5, verso 24. Aqui é Jesus falando, mas eu vou ficar apenas atento a esse versículo, para a gente até não perder muita coisa por conta do tempo. Já são 6 horas e 40 minutos, né? Para quem nos acompanha agora no programa do rádio. Então, cadê aqui, ó? João capítulo 5, verso 24, ele diz assim: Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu vou ler novamente, vou ler de forma mais pausada, tá? Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui a gente começa com um passo a passo. São 3 etapas aqui. Primeiro ele fala da pessoa que ouve. Ó, cadê o versículo 24? Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem através do ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como você se encher de fé se você só escuta desgraça, se você só escuta porcaria do TikTok. Você não vai se encher de fé. Você vai se encher de medo, de ansiedade, de uma série de outras coisas. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra, ouve. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então falou primeiro do ouvir e depois do crer. Não tem como você crer em Deus se você não ouve as verdades dele. Não tem como você crer em Deus se você não teve acesso às verdades dele, principalmente através do ouvir. Ah, você crê em Deus por quê? Não, porque uma vez eu estava em casa e caiu um raio. Não, você crê em Deus porque sua mãe falou que era a fonte divina, seu pai lhe levava para a igreja, você teve contato com alguém que dizia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e por conta de tanto ouvir, você gerou uma crença. Você creu em algo, e aqui especificamente no Papai do Céu. Primeiro ouvir e depois crer. Mas crê em quem? Naquele que enviou Jesus. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, a gente está falando do tópico 2, crer. Aí vamos para o tópico 3. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Veja como é algo simples e veja como é algo prático. Às vezes a gente, com tanta placa de igreja, com tanta situação denominacional, as pessoas elas acabam criando uma série de barreiras e de restrições. Não, primeiro que para você entender que o mistério do Senhor é algo que você não vai conseguir entender da noite para o dia. E que você, para ter a salvação plena, você precisa passar primeiro o vale das 7 orações, em seguida pelo manto sagrado das 7 colinas, e os 16 diáconos impondo as mãos sobre a sua cabeça. A Bíblia não fala sobre nada disso. Em verdade, Jesus falando, veja como é um negócio simples de se entender. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra, está ouvindo a palavra de Deus, está escutando, está dando crédito a ela. Primeiro, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Está falando de Papai do Céu, está falando do nosso Pai amado. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Aí fala do resultado. Fala primeiro da prática, do que a gente vai fazendo e depois fala do resultado. Quem ouve e quem crê vai ter o quê? A vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quantas e quantas vezes você não vê aqueles memes na internet, né? Ai, fulano matou, fulano roubou, fez meio monte de coisa que não presta e agora está na igreja, dizendo que é crente, dizendo que é salvo. Mas olha, fez meio monte de coisa e agora está na igreja. A maioria das vezes que eu vejo esse tipo de coisa, o que é que eu penso? Eu digo, sim, você queria que ele continuasse fazendo isso, era? Então quer dizer que era para ele estar numa vida pior, era? A Igreja de Cristo, e eu não estou falando de placa denominacional, eu frequento o Verbo da Vida, para mim uma excelente igreja, mas eu sei que não é a última Coca-Cola do deserto e nem vai ser. E lá dentro, quando você entrar no Verbo da Vida, você vai ver que vai ter meio mundo de peça ruim lá também. Por quê? Porque a igreja é composta por pessoas. Então tem gente boa e tem gente ruim em todo quanto é lugar. E não é diferente na minha igreja, não vai ser diferente em qualquer outra igreja. Mas, voltando aqui a esse assunto, sempre quando eu vejo situações como essa, eu fico me perguntando, né? Sim, e era para essa pessoa continuar na bagaceira? E era para o camarada que matou 10 e agora se converteu. No caso, era para ele continuar matando mais 10? Era para ele continuar matando mais gente? Era para aquele traficante que botava medo em toda a comunidade e agora se converteu e fica pregando para Deus e o mundo. Então, no caso, era para ele continuar no tráfico? Não. Uma vez que nós aceitamos Jesus, não compete a nós estar julgando mais ninguém. Se a pessoa faz, se deixa de fazer. Nós não fomos chamados para isso. Cabe a gente utilizar a nossa vida e o nosso passado, se é que teve um passado realmente de muitos livramentos, utilizar aquilo como testemunho. No passado o Senhor me livrou disso, aconteceu isso, isso e isso. Hoje eu estou aqui para dizer que Jesus mudou minha vida. Eu entendo muitas vezes a indignação de muita gente da sociedade. É por conta de um ou de outro que às vezes, por conta de estar com a Bíblia debaixo do braço, quer dizer que é mais santo ou quer dizer que é melhor do que qualquer outra pessoa. Deixa eu te dizer, a cruz do Calvário, onde teve Jesus crucificado lá, foi por mim e foi também por Fernandinho Beiramar. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e pelo camarada que odeia o cristão, que é ateu, que nem acredita em Jesus. Jesus também morreu por ele. O que compete a mim é orar pela vida dele para que ele seja salvo, para que ele seja liberto, para que ele encontre salvação. E aí como é que ele vai encontrar salvação? Ouvindo, crendo e logo em seguida vem o resultado. Cadê? E em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Resultado. Olha, e dando continuidade ao resultado. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É um pulo, é um trampolim. A partir do momento que uma decisão no nosso coração acontece. Qual a decisão? De aceitarmos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. É uma decisão que requer renúncia, todos os dias. Quando eu e você, nós estamos naquela roda de trabalho, um solta um palavrão, outro vai lá, solta também, outro faz isso, e você ali no meio, precisa ser sal, precisa ser luz. Renunciar muitas vezes à língua que coça para falar de alguém, você, não vou falar.
É uma vida que requer renúncia. Mas é uma vida que, mesmo em meio à maior das tribulações, ela jamais vai te deixar desamparado. Essa vida com o Senhor jamais vai te deixar frustrado. Por quê? Porque sua confiança não está em paredes, se é parede da igreja, se é a igreja da parede branca, se é a igreja da parede preta, se é a igreja da parede rosa. É uma confiança que não está voltada a homens e nem a religião, mas é uma confiança que está baseada naquele que nos enviou. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não, Paulo, mas eu acredito muito na palavra do pastor fulano de tal. Ele tem palavras doces. Fulano de tal é um pastor com palavras, eu sempre escuto ele. A Bíblia ela não fala que em verdade lhes digo que quem ouve a palavra do pastor, da pastora, mas quem ouve a palavra de Deus. E Deus não fala através do pastor, não. Fala através do pastor, da pastora, de um diácono. Ele usou até uma jumenta no Antigo Testamento para falar. Que dirá pessoas hoje. Ele vai usar uma série de pessoas para falar com você. Mas também uma série de pessoas hoje em dia, por conta de títulos pastorais e de uma série de situações. O missionário, o profeta das galáxias, de não sei o quê. Muita gente, por conta de uma série de títulos, também se aproveitando dos títulos, traz uma série de informações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você vai ouvir, e você vai dar crédito àquilo ali, mas nada vai acontecer na sua vida. E se você não tiver discernimento, vai vir a frustração. Meu Deus do céu, por que não aconteceu aquela palavra que o Senhor me prometeu? Por que não aconteceu aquela situação que a irmã Francisca, que o presbítero não sei de quem, que o pastor não sei, trouxe para mim? Porque não era a palavra de Deus. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Pablo, acontece isso de pessoas se utilizarem dos cargos para falarem coisas que acham, que pensam, muitas vezes dizendo que é Deus. Acontece. E aí cabe a mim e a você ter discernimento suficiente para dizer, opa, não vem de Deus. Eu não quero, eu não aceito. Minha mente está blindada com isso aqui. E a gente só vai ter essa ciência, a gente só vai ter essa consciência, lendo a palavra, buscando o entendimento. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você ouve a palavra de Deus com frequência? Crê que ele foi enviado? Crê que Deus foi enviado? Quem foi o que enviou Jesus para me salvar e para te salvar? Ei, você já não será mais condenado, mas já passou da morte para a vida. E o que é que evidencia isso aqui, que isso aqui aconteceu na sua vida? As atitudes. Hoje, quando a gente compara as suas atitudes, elas são diferentes de uma pessoa do mundo, de uma pessoa mundana, de uma pessoa qualquer? Não, Pablo, é porque, vê só, eu tô esperando Deus me chamar, porque eu sei que na hora dele, na hora que ele disser, ei, Deus já está te chamando há um bom tempo, você que não quer ouvir. Não, mas você sabe que tem aquela hora, né, que Deus chama mesmo. Papai do céu, ele não é mal educado. Ele não vai te trazer pela força, jamais. Pode ser que uma situação adversa aconteça na sua vida por conta de rebeldia sua e fruto de situações que você vem plantando. E aí sim você quer se aproveitar desse momento e dizer, olha aí, Deus me chamou pelo amor, mas eu só fui pela dor. Não, não é que você foi pela dor, não. É porque o salário do pecado é a morte. E aí você estava pecando, fazendo o mesmo mundo de coisa errada e só colheu o que você estava fazendo. E aí por conta de já estar no lamaçal, eita, agora eu vou para Jesus. Agora eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Realmente é o Senhor que está me chamando. Não, não é o Senhor que está te chamando, não. Ele já está te chamando desde o ventre da tua mãe. Você é que decidiu aceitar agora. Ouvir, crer, aí vem o resultado. Não será condenado e já passou da morte para a vida. E o que é que evidencia isso tudo? As nossas atitudes. Suas atitudes, elas estão evidenciando que você já passou da morte para a vida. Suas atitudes, elas estão evidenciando quem é o senhorio, quem é o Senhor da tua vida, quem é que comanda de fato a tua vida. Se ainda não está acontecendo isso, deixa eu te dizer,
Dá mais crédito à palavra do Senhor. Começa a ouvir mais. Começa a se encher ainda mais da palavra. Se você gosta da igreja presbiteriana, vai para a igreja presbiteriana. Começa a se encher da palavra de Deus lá. Se você gosta da Assembleia de Deus, vá para a Assembleia de Deus. Se você gosta da Batista, vá para a Batista. Se você está sem igreja, ore ao Senhor, peça direcionamento. Mas comece a se encher dele. Vá para uma igreja séria, com compromisso na palavra de Deus. Começa a se encher da palavra. Começa a se encher. E aí o seu coração ele vai começar a se aquecer com relação às verdades da palavra de Deus. E você vai ter sua vida totalmente transformada. Não da noite para um dia, mas dia após dia a sua vida ela vai sendo moldada e lapidada através da palavra de Deus. Fecha os teus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado. Nós te rendemos graças por uma palavra que nos coloca de fato e de verdade em ponto de partida. A gente se abasteceu agora e vamos correr velozmente com o que foi nos ensinado nesse período tão grandioso, Espírito Santo. Obrigado por cada pessoa que me assiste agora, independente do local, independente do lar. Muito obrigado por cada pessoa que nos ouve agora, pelas redes de rádio, pela 104.3, enfim, Espírito Santo. Eu não sei onde essa voz ela tem chegado, ela tem ecoado, mas eu sei que corações têm sido transformados pela sua santa e poderosa palavra. E nós te rendemos graças por essa transformação de lares, de vidas que vem acontecendo através do programa Pra Cima, Espírito Santo. Obrigado, obrigado e obrigado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Volta para casa. Papai do céu está te esperando com o maior carinho do mundo. Assim como a mãe fica aflita, esperando o filho muitas vezes, o filho mais jovem, né? Voltar do trabalho, ele demora muito, fica sem sinal do celular e as horas vão se passando e a agonia vai batendo no coração. A mesma coisa é Papai do céu. Ele está te aguardando. Ele é um Deus do livre-arbítrio e não um Deus da ditadura. Ele não vai te prender e te forçar a nada. Ele vai te dar espaço para que você consiga servi-lo de forma espontânea, de forma livre. Eita, Deus é lindo demais.